Então, setembro é o mês da Bíblia, estamos refletindo sobre o livro de Josué e sobre também o personagem que é Josué. No capítulo 24, nós temos um dos textos muito importantes, né, de toda essa história, né, da história do povo de Deus, que é a chamada Assembleia de Siquém. Essa assembleia, né, ela é dividida em duas partes, né? Na primeira parte, Josué reúne os líderes do povo, né, e faz uma revisão histórica, faz a memória do que o Senhor já fez para o seu povo. Né? Por quê? Porque na segunda parte da assembleia é o momento em que o povo também deve assumir a sua parte diante de Deus, que é justamente servir ao povo. Então, a primeira parte, então diz assim, né? Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou todos os anciãos de Israel, os chefes, juízes, oficiais, e todos se apresentaram diante de Deus. Então Josué falou a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, outrora os seus antepassados, Taré, pai de Abraão, de Nacor, habitavam do outro lado do rio Eufrates e serviam a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, antepassado de vocês, e o fiz sair do outro lado do Eufrates para percorrer toda a terra de Canaã. Multipliquei a descendência dele e lhes dei Isaque. Para Isaque dei Jacó e Esaú. Para Esaú dei como herança a terra de Seir, né? Enquanto que Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão para castigar o Egito com os prodígios que realizei e fiz vocês saírem de lá. Tirei do Egito seus antepassados que chegaram até o mar. Os egípcios perseguiram os antepassados de vocês com carros e cavaleiros até o Mar Vermelho. Vocês clamaram ao Senhor e Ele colocou uma densa nuvem entre vós e os egípcios e fez o povo voltar-se contra eles, afogando-os. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz no Egito. Depois vocês habitaram no deserto por longos dias. Do deserto eu fiz vocês entrarem na terra dos amorreus que habitavam a Transjordânia. Eles fizeram guerra contra vocês, mas eu os entreguei em suas mãos e vocês tomaram posse da terra deles. Depois eu os destruí diante de vocês. Levantou-se então Balaque, filho de Sefor, rei de Moab, para fazer guerra a Israel, e mandou chamar Balaão, filho de Beor, para vos amaldiçoar. Eu, porém, não quis ouvir Balaão, e ele teve que vos abençoar, e vos salvei da sua mão. Em seguida, passastes o Jordão para chegar a Jericó. Mas os habitantes de Jericó vos fizeram guerra, os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os gerzeseus, os heveus e os jebuseus, eu os entreguei em vossas mãos. Enviei vespas diante de vós, que expulsaram da vossa presença os dois reis amorreus, que não devem nem a tua espada, né, nem ao teu arco. Dei-vos uma terra que não exigiu de vós nenhum trabalho, cidades que não construístes e nas quais habitais, vinhas e olivais que não plantaste e dos quais comeis. Veja que texto bonito. Então aqui Moisés primeiro reúne todas as lideranças do povo e faz memória desde os tempos dos patriarcas, desde o tempo de Abraão, né? Tudo aquilo que Deus foi fazendo com o seu povo, a história, está junto com o povo no Egito, junto com Moisés, né? A caminhada, né? Através do deserto, né? Que fala que foram longos dias, né, através do deserto, e depois a entrada na terra, as conquistas, né, o povo que fez guerra ao povo, né, e aí assim houve sempre, né, a presença de Deus, e assim tudo foi dando certo. E há um fato aqui até interessante, né, porque, né, com os habitantes de Jericó, né, se utiliza, né, Deus utilizou o que de vespas, né, que fizeram expulsar os habitantes de Jericó que estavam fazendo guerra ao povo de Deus. O livro da sabedoria, no capítulo 11, depois vai dizer que Deus é um Deus misericordioso até com seus inimigos.
que ele podia ter mandado animais tão mais ferozes, violentos que podiam, né? Mas ele se utiliza o que de animaizinhos pequenos, como as vespas, né? Deus tem moderação, inclusive diante dos inimigos. Portanto, então, essa terra que é dada por Deus, que não exigiu do povo nenhum trabalho, né? As cidades que eles vão ocupar não foram eles que construíram, né? As vinhas e os olivais, né? Que eles vão poder comer do fruto, né? Não foram eles que plantaram, né? Mas foi assim, é como se o próprio Deus tivesse dado, né, para o povo, para que eles pudessem agora, né, estarem nessa terra livre, né? Não mais como escravos no Egito, mas numa terra que corre leite e mel, como foi a promessa de Deus. A segunda parte, né, da Assembleia começa no capítulo 24, no versículo 14. E aqui vai ser muito importante, nós vamos ver, porque vai ter um verbo, né, que vai nos acompanhar o tempo todo, que é o verbo servir. Ou seja, o povo estava no Egito e era o que? Escravo do faraó. Agora vai ser libertado não mais para ser escravos de Deus. O povo vai ser o quê? Vai ser servo de Deus. Então, ou seja, né, em hebraico é a mesma palavra, né? Eved, ou então avadim, né? Avadim, que seria escravos do faraó. Agora o povo vai ser servo. Eved, eles vão ser servos. Avadim Adonai, vai ser servo de Deus. E não mais escravos nem do faraó e nem de Deus. Porque o escravo é obrigado a fazer, né? Enquanto que o servo ele é livre para fazer, mas ele tem responsabilidade. Portanto, o texto diz assim, versículo 14: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com sinceridade. Lançai fora os deuses aos quais serviam vossos pais do outro lado do rio no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se não vos parece bem servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir, se aos deuses aos quais serviram vossos pais do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra agora habitais. Quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. O Senhor nosso Deus é aquele que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da escravidão, que fez esses grandes sinais diante dos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que percorremos, por todos os povos através dos quais passamos. E o Senhor expulsou diante de nós todos os povos, bem como os amorreus que habitam essa terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é nosso Deus. Disse então Josué ao povo: não podeis servir ao Senhor, pois Ele é um Deus santo, um Deus ciumento, que não suportará as vossas transgressões, nem os vossos pecados. Se abandonardes o Senhor para servir a deuses estrangeiros, Ele novamente vos fará mal e vos consumirá depois de haver feito o bem. O povo então respondeu a Josué: não, é ao Senhor que nós serviremos. Disse então Josué ao povo: sois testemunhas contra vós mesmo de que escolhestes ao Senhor para servir. Responderam então: somos testemunha. Lançai fora, pois, os deuses estrangeiros que estão no meio de vós, e inclinai o vosso coração para o Senhor, Deus de Israel. O povo disse a Josué: é ao Senhor nosso Deus que nós serviremos e a sua voz obedeceremos. Então nós vemos aqui que o verbo servir apareceu tantas vezes aqui, e o povo de Deus agora está livre da opressão do Egito e livre também para servir ao Senhor. E aqui então nós temos assim, o compromisso, né, do povo. Né? Antes Josué relatou tudo aquilo que Deus fez pelo povo. Agora é o momento do povo mostrar, né, o que o povo deve fazer com seu Deus. Assim, com isso, né, nós estamos terminando nessa reflexão, então também uma atualização para os nossos dias, né? Então o livro de Josué é um livro um tanto difícil de ler,
ele nos traz boas mensagens para hoje, né? A primeira mensagem é o que é a necessidade de líderes no meio do povo. Então, aqui o Josué nos dá um exemplo. As nossas comunidades e a igreja precisam sempre de novos Josués, né? Que sejam o quê? Firmes e corajosos, que não tenham medo diante dos problemas e desafios. Portanto, nós podemos nos perguntar como são as nossas lideranças hoje. Estamos formando líderes hoje? Quando temos que assumir uma missão nova, sabemos ser firmes e corajosos, dando testemunho? Então, são desafios, que o livro nos propõe hoje. Outra questão, quando o povo acabou de conquistar a terra, que precisou fazer o quê? A sua assembleia para formar o povo de Deus. Hoje também, ninguém decide mais sozinho, isso seja na igreja, na sociedade, em todos os campos, chega de ditadores. Então é preciso o quê? Reunir o povo, partilhar, decidir juntos. Será que é isso que nossas comunidades fazem? Muitas vezes, nossas comunidades, pastorais, movimentos, possuem os seus caciques que querem mandar somente eles. Então nós precisamos saber o que? Descentralizar o poder, fazer assim o trabalho em partilha, que é muito mais bonito. E um momento importante na vida da igreja, hoje nós estamos refletindo sobre o sínodo na igreja. O sínodo é o que? A participação de todos, desde a base. Então essa última Assembleia de Siquém que nós vimos, no capítulo 24, é um texto fantástico, que nos ajuda a mostrar, ou seja, como tem a liderança, mas existem também o quê? Todos os líderes que estão junto com Josué, e o povo precisa assumir a sua parte. A missão do povo não é imposta sobre o povo, mas é o povo que deve livremente assumir essa tarefa, que é servir ao Senhor. E portanto é por isso que Josué recorda tudo que o Senhor fez pelo povo, só então ele pede o que o povo vai fazer por seu Deus. Isto é, a primeira coisa é fazer memória. Nós estamos numa época em que tudo é tão passageiro, tudo é tão rápido, as notícias de ontem parece que não valem. Então nós estamos perdendo um pouco a memória. E o povo que não tem memória não faz história. Portanto, nós não podemos perder o nosso passado, as nossas raízes, não podemos esquecer. Então, como é que nós estamos conservando a nossa história passada? Como é que nós lembramos aquilo que o Senhor já fez por nós no passado? Isso é importante também. Então, a missão do povo de Deus passa a ser o quê? Servir ao Senhor. Uma comunidade sem serviço não cresce. Jesus mesmo disse, que veio para servir e não para ser servido. Ele deu o exemplo, lavando os pés dos discípulos, façam isso também. O serviço deve ser o quê? Gratuito, feito com bondade, com doação. É uma oferta a Deus por tanto que Ele já fez por nós. Então, o que seria hoje da igreja e do mundo sem um serviço gratuito e generoso de tanta gente? Quantas pessoas na nossa igreja que façam um trabalho gratuito, seja na catequese, na liturgia, nas pastorais, nos movimentos, nos hospitais, nas escolas, no serviço aos pobres, nas lutas, na política também. Quantas pessoas cristãs que estão ali dando o exemplo, o testemunho gratuitamente. Portanto, então fica o convite da parte de Deus. Oxalá todas as pessoas que são batizadas, e sobretudo aquelas que fazem o curso bíblico, pudessem afirmar como povo na Assembleia de Siquém. Nós e a nossa família serviremos ao Senhor, nosso Deus, e a Ele nós serviremos, nós obedeceremos. E assim, para concluir esse estudo, eu gostaria de ler uma frase do Salmo 46, o Senhor Deus do Universo está conosco e a nossa fortaleza é o Deus de Jacó.
Então, foi essa certeza de que o Senhor estava junto com a caminhada, né, que fez com que o povo pudesse entrar na Terra Prometida, enfrentasse os obstáculos que apareceram, né, e com isso, né, passam a viver o que de forma livre, chega da escravidão do Egito, né, e passa, né, a viver o que? Uma vida nova, diferente, como foi de fato, né, o período dos juízes e das juízas, né, assim o chamado período tribal, uma sociedade justa, fraterna, bonita, né, não havia reis, não havia impostos, não havia militares, né, ou seja, né, o povo, né, sabia organizar-se e os problemas que haviam entre o povo eram resolvidos, né, através dos juízes e das juízas. Portanto, que nós podemos, com esse exemplo também, pensar também na nossa sociedade de hoje, né, essas novas escravidões que nós estamos vivendo, né, e o sonho de Deus é sempre, de fato, que nós tenhamos o que? Um povo livre, né, um povo que vive uma sociedade justa, fraterna, e não uma sociedade desumana, né, injusta, como nós estamos vivendo hoje, onde, assim, alguns têm tanto e outros não têm quase nada. Os países ricos têm tanta riqueza, enquanto que os países pobres, né, passam fome, né, e são explorados. Então, eu queria terminar, né, o livro de Josué repetindo um pouco. O livro de Josué é muito bonito e ao mesmo tempo difícil, né? É certo, né, que algumas vezes, né, nós vamos ler o texto de Josué e nos perguntamos, mas meu Deus, isso é a palavra de Deus, né, onde passa todo mundo ao fio de espada e mata, né? Nós temos que pensar que a Bíblia deve ser lida no seu todo, né? Ou seja, muito tempo depois veio outro, né, outro enviado de Deus. O primeiro foi Josué, Yeshua. Agora vem o que? Yeshua, que é quem Jesus, e que nos ensina que não é mais também matando os outros, como o Josué fez, que nós conseguimos alcançar o reino de Deus. Mas é preciso utilizar também o que? O perdão, né? O perdão vai ser diferente, né, da lei do talião, que era do Antigo Testamento, mas era justamente, né, inclusive amar os próprios inimigos. Então, quando a gente lê aqueles textos difíceis do livro de Josué, a gente tem que pensar que Jesus releu esses textos, mas apontou o quê? Ou seja, a vida é sagrada para todos, né? E que nós devemos, inclusive, amar os inimigos. Isso é importante, né, numa época que nós estamos vivendo como hoje, onde, ou seja, há muito ódio, onde alguns grupos se acham que só eles são certos e que devem eliminar os outros, né? Nesse momento assim que se propaga tanto essa questão das armas, né, que nós devemos ter arma. A arma é para matar os outros, né? Jesus nos ensina que nós devemos amar os outros e não armar, né? E com isso nós podemos ter uma sociedade bonita, justa, como Jesus queria, né, que veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Portanto, que o livro de Josué e esse mês da Bíblia nos ajude, de fato, a caminhar, né, na certeza que o Deus que revela a sua palavra é o Deus que cumpre as suas promessas. Deus faz a sua parte e nós devemos fazer a nossa. Assim como o povo de Deus, devemos dizer: nós e a nossa casa serviremos ao Senhor.